Bom dia, turma do quinto ano, tudo bom, turma linda? Estamos iniciando mais uma semana, não é? Depois de termos vindo de uma semana avaliativa, no qual vocês fizeram avaliações de todas as disciplinas, disciplina de língua portuguesa, matemática, geografia, né? Dentre outras, né? Então foi uma semana avaliativa, no qual vocês mesmos se avaliaram, né? A tia Leidiane passou a correção, pediu o retorno da correção. E vocês puderam se avaliar nesse segundo período, se vocês aprenderam o que foi proposto no período, né? Com relação à compreensão dos gêneros apresentados, com relação aos conteúdos apresentados em matemática, nas temáticas. E estamos iniciando mais uma semana, no qual nós vamos aprender hoje na disciplina de língua portuguesa. O nosso primeiro vídeo é para a língua portuguesa. O gênero textual mito, né? Tem alguns alunos que já têm um norte do que seja um mito, já ouviram algumas histórias envolvendo a mitologia grega, conhecem alguns deuses, alguns seres sobrenaturais, né? Tudo isso envolve esse gênero, um mito. Mas antes da tia Leidiane ir para a explicação do gênero em si, eu vou apresentar para vocês uma história que tem tudo a ver com isso, né? Que é uma história de mito, né? Envolvendo a mitologia grega, que se chama A Caixa de Pandora. Vocês já ouviram falar nessa historinha? Ela é uma história envolvendo a mitologia grega. Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus. Na antiguidade, né? Zeus ele faz parte de um dos deuses da mitologia grega, né? Onde Zeus ele era considerado um dos maiores, o grande rei ou grande deus daquela época. Ele era o deus do trovão, do raio, da ordem, ou seja, Pandora foi a primeira mulher criada por esse deus. E vocês irão ver agora, ver a história da Caixa de Pandora, tá certo? Vamos prestar atenção na historinha. Muito tempo atrás, Zeus era o senhor dos céus e a terra girava de acordo com suas ordens e seus caprichos, sem grandes crises, até que abriram a Caixa de Pandora. E o mundo se tornou um lugar muito mais sombrio e cruel. Antes disso, em tempos mais harmoniosos, nasceu Prometeu, fruto do romance de um titã com uma ninfa. Prometeu cresceu esperto, com uma personalidade daquelas. Assim como os deuses, ele costumava dar uma escapadinha do Olimpo para conhecer melhor os mortais. Um dia, Prometeu teve que cortar uma carne para dividir entre humanos e deuses. Zeus ia escolher o pedaço dos deuses, mas Prometeu fez uma pegadinha para ajudar os mortais. Juntou um monte de ossos e cobriu com uma suculenta camada de gordura. Só não contou com a fúria de Zeus depois da primeira mordida. O poderoso Zeus acabou com todo o fogo da terra. Prometeu subiu o Olimpo escondido, roubou uma chama do fogo dos deuses e distribuiu por toda a humanidade. Zeus não deixou barato. Juntou os deuses da astúcia, beleza, amor e malícia e criou Pandora, a mulher perfeita. Zeus sabia que Prometeu desconfiaria de tanta perfeição. Já seu irmão, Epimeteu, se apaixonou de cara. Casou com Pandora e os dois ganharam de Zeus uma caixa misteriosa de presente. Prometeu insistiu que eles nunca abrissem. Mas a curiosidade da noiva foi mais forte. Quando a Caixa de Pandora foi aberta, todos os males se espalharam pelo mundo. Só restou lá dentro uma pontinha de esperança.
E tudo por causa de um pedaço de carne. As histórias mitológicas, passionais e vingativas parecem muito distantes da gente, mas com certeza nenhum de nós quer se arriscar a abrir a caixa de Pandora. Nessa história aí da mitologia, né, do mito, vem a trabalhar o primeiro surgimento da mulher. E com ele vem também o surgimento da maldade, não é? O despertar da curiosidade, mas ao mesmo tempo trabalha também a esperança. Por quê? Porque na história contada, né, Pandora, ela teve a curiosidade de abrir a caixa, no qual não podia ser aberta essa caixa, não é? E ela teve a curiosidade e também a desobediência, né? Ela desobedeceu lá a ordem. Quando ela abriu a caixa, saiu todas as maldades no qual esse mito aí, ele conta o surgimento das primeiras maldades do mundo. Mas quando abriu e saiu todas as maldades do mundo, né, ela fechou bem rápido e ficou lá dentro a esperança. Então, essa história aí, esse mito, né? Esse mito aí, ele vem falar dos primeiros surgimentos das coisas ruins do mundo, né? Dentre eles, a desobediência, né? Que no qual Pandora ela foi desobediente. Para nós compreendermos o gênero que eu vou explicar para vocês hoje, o que é o mito? Mito, ele é um gênero textual narrativo, ou seja, é uma história narrada que vai ter tempo, espaço, né? Personagens, conflito, né? Desfecho, início, meio e fim, né? Que é o desfecho da história, vai ter o conflito. É uma história narrativa, que ela uma história narrativa oral, ela foi contada de gerações para gerações, né? De pai para filho, de filho, e assim sucessivamente. É um tipo de texto, é um tipo de gênero textual que envolve a imaginação, a criatividade. E os personagens são personagens sobrenaturais, como deuses, né? Heróis. O mito, ele tem origem grega, no qual os povos da antiguidade, eles procuravam explicações para surgimento de alguns fenômenos da natureza, alguns fenômenos, alguma coisa relacionada à humanidade. E como a ciência ela não existia naquele tempo, aí eles criavam os mitos. Mitos são histórias baseadas em tradições para explicar o surgimento do universo, do mundo, os fenômenos da natureza, no qual não tinha, de certa forma, uma explicação para eles. Por exemplo, os povos da antiguidade que viviam, os povos gregos, eles não entendiam por que chovia, porque trovejava, porque relampeava, porque anoitecia, né? Porque amanhecia, porque tinha um sol. Eles não sabiam, eles não tinham esse entendimento. Por quê? Porque a ciência, ela não existia nesse tempo como existe hoje. Hoje, se nós fizermos o estudo desses temas que eu acabei de falar, porque chove, né? Vocês vão encontrar o porquê. Na antiguidade, não. Aí eles criavam um mito, uma história, eles se justificavam porque aquilo acontecia, de acordo com os conhecimentos deles.
E muitas vezes eles criavam um Deus referente àquele entendimento deles. Um exemplo muito grande, eu não sei se vocês já ouviram os pais de vocês chegar a comentar isso para vocês quando está chovendo. Aí se der um trovão, olha, o Papai do Céu está com raiva de você, por isso que deu um trovão. Você fez algo errado, por isso que relampeou, por isso que trovejou. Na antiguidade, no surgimento dos mitos era assim. Hoje a ciência explica que não é por isso. Eu fui criada, né? Olha aí como os mitos, eles são histórias muito antigas, que passou de geração para geração, que eu, quando criança, que eu via um trovão, eu imaginava, Papai do Céu tá com raiva, por isso que trovejou, né? Já isso são, como é que se diz, são passados de cultura para cultura, no qual criavam-se deuses para determinados fenômenos da natureza. Se nós formos a fundo, nós vamos saber que se trovejar não é por causa que Papai do Céu está com raiva, não. A ciência, ela vai explicar o porquê que trovejou. Se relampear, né? Se chover, a ciência, ela vai explicar por que choveu, não é? E na antiguidade, com os mitos, não, tinha o Deus da água, o Deus da chuva. Então, eles criavam histórias para explicar esses fenômenos. Então, mitos são histórias que envolvem personagens sobrenaturais, muitas vezes para explicar um fenômeno da natureza, explicar o surgimento de algo. Como Zeus. Zeus, na mitologia grega, ele era o deus dos reis, o deus de todos os deuses, ou seja, todos os povos, né, tinham esse deus aí como o deus do trovão, do raio, não é? Então a mitologia é isso. A tia Leidiane vai anexar agora um vídeo complementar para vocês compreender melhor algumas características desse gênero textual, tá certo? Alguns para vocês compreender, de certa forma, uma compreensão mais ampla sobre esse gênero. Lembrando que os personagens existentes são personagens sobrenaturais. A mitologia grega, ela envolve muita criatividade, a imaginação, seres fictícios, né? E nesse videozinho anexo, vocês vão compreender melhor o que é esse gênero textual, o mito. O gênero mito vem da palavra grega mitos, que significa pensamento, história ou discurso. O objetivo do mito é transmitir conhecimentos, ou seja, explicar um fato, um fenômeno da natureza. Visto que a ciência, né, nesse período antigo, ela não tinha credibilidade ainda, né? Ela não tinha tanta força quanto tem hoje, né? Então, eles procuravam no mito uma explicação para um fenômeno da natureza, o surgimento da chuva, algum fato que ocorria, tá? Então, para não ficar sem explicação, recorria-se ao mito. Os personagens são seres sobrenaturais. Quem são eles?
Deuses, semideuses. Semideuses são aqueles que têm características dos deuses, das divindades, e também têm características humanas, ou seja, uma pessoa, né? Características de pessoa normal. E também temos os heróis com poderes não humanos. O que podemos dizer também é que todas as culturas possuem seus mitos, tá? São narrativas, ou seja, se são narrativas, então eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu tenho personagem. E essas narrativas, elas buscam explicar o surgimento do universo, explicar o surgimento da humanidade, o comportamento humano, os fenômenos na natureza. Então, eles procuravam, esses povos antigos procuravam explicação através dos mitos para todos esses elementos. E o mito revela muitos traços da cultura desses povos, tá? Tá aqui um breve parecer sobre o gênero mito, né? Um resumão, que na realidade podemos dizer que são as narrativas que procuram explicar algo que a ciência ainda não dava conta, né? Os mitos fazem parte da tradição oral, porque são contados de geração a geração. São histórias para justificar a origem de alguns elementos. O tempo dentro do mito é um tempo atemporal, é indeterminado. O conteúdo dele é ficcional, trata-se de uma história fantástica, que não tem ligação com a realidade, e os personagens são seres sobrenaturais, ok? Aí, exemplos de um mito que eu quero conversar com vocês agora é o mito da Caixa de Pandora. Esse é um mito grego, tá? Que tem origem na Grécia Antiga. E ele fala sobre a origem da mulher, a primeira das mulheres, tá? Que seria a Pandora. Então, Pandora, né, foi criada e moldada por Zeus para parecer com a bela deusa Afrodite. Pandora, ao ser criada, recebeu diversos dons de todos os deuses: sabedoria, bondade, generosidade, beleza, enfim. Ela é conhecida como a que possui todos os dons. A Caixa de Pandora é uma expressão muito utilizada quando se quer fazer referência a algo que gera curiosidade, mas que é melhor não ser revelado. Segundo o mito, né, ao abrir a caixa, Pandora libera, então, todas as coisas horríveis que haveriam de afligir a humanidade, que são os males, né? A inveja, a ganância, a velhice, a mentira, as doenças. Só que lá no fundo da caixa existia um sentimento bom, que era a esperança. Por isso temos o ditado popular, né, que todo mundo conhece, que a esperança é a última que morre. Faz uma alusão à Caixa de Pandora aí, tá? Agora, turma, já que nós compreendemos o gênero textual, mito, né? Nós vamos para a nossa proposta de atividade, que é no livrozinho estruturado, na página 129 e 130. Lá vai ter como texto Júpiter e Juno. É um textozinho curto. Leiam 3 vezes para vocês compreender melhor, tá certo? Quais são as questões que vocês vão fazer? Da primeira até a 7ª questão, tá certo? Página 129, 130, questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV, que a tia Leidiane vai estar lá disponível para ajudar vocês, tá bom? A tia Leidiane vai estar dando retorno da atividade assim que vocês enviarem. A tia Leidiane vai estar dando retorno da atividade assim que vocês enviarem a atividade para a tia. Não se esqueça de tirar a foto, tá certo, meus amores? Um grande beijo e na sequência tem um vídeo de matemática.